Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Wilker, sou trader e investidor de cripto desde 2022. Então eu peguei ali o final do último bull market, né, depois que já tinha dado o topo, foi quando eu fiquei sabendo mais a fundo do que se tratava as criptomoedas e Bitcoin e tudo aquilo. Então, entrei em 2022, eu presenciei, já estava no mercado a queda da FTX e fundo do Bitcoin daquele ano, que foi o fundo do bear market, né? Então, assim, e o motivo desse canal é registrar a minha trajetória desde então. Eu tinha um outro canal que falava sobre cripto e trades, que foi aberto, né, nessa época, em 2022, mas infelizmente esse canal teve que ser fechado e eu fiquei fora de gravações e tudo mais até agora, e agora eu resolvi voltar. Né, os motivos pelo quais esse canal teve que ser fechado, mais para frente eu conto para vocês, né, mas o motivo do vídeo hoje, para ser sincero, é falar um pouco sobre o Bitcoin. Eu sei que vocês, muitos podem ter ouvido, muitos não, né? Mas para você que já ouviu, talvez possa ser repetitivo, mas para você que nunca ouviu, vai ser muito esclarecedor. Eu vou colocar aqui de forma bem simples, o mais simples possível para que você possa entender o que é o Bitcoin, como funciona e quais são os benefícios desse ativo para a sua vida. Simples assim, direto ao ponto, nua, a realidade nua e crua, sem, sem encheção de linguiça, tá bom? Então fica comigo que vocês vão entender os princípios básicos e assim tomar uma decisão. Se é um ativo que vale a pena você ter para os seus investimentos ou não, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, a melhor descrição que eu consegui encontrar para o Bitcoin realmente está aqui no Wikipedia. Não tem para onde correr. Acho que isso aqui é o, a essência do que o Bitcoin é, tá certo? Então, olha só, tá aqui ó, no site da Wikipedia. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Eu vou explicando aqui os pontos principais. Então, o Bitcoin, que é esse símbolo que é representado por esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, nesse Bzinho, parecendo um cifrãozinho, só que um B, tá certo? Que pode ser abreviado por tanto BTC, aqui ó, ou XBT, tá? BTC é a abreviação do nome Bitcoin, tá certo? E o XBT foi criado ali em 2013, mais ou menos, quando o Bitcoin já começou a ficar um pouquinho mais conhecido. Aí temos o que? Temos o ouro, que é XAU, XAU, né? E temos a prata, que se não me engano é XAG, XAG, se não me engano é isso, o ticker. O ticker é a nomenclatura que eles são negociados nas bolsas, tá? Nos mercados. E aí, para ficar parecido com o ouro e com a prata, colocaram XBT, aí ficou XBT, tá bom? Então, é uma criptomoeda descentralizada e de código aberto. Então, o que é uma criptomoeda? É um dinheiro que é criptografado, ou seja, tem um código por trás desse dinheiro, é um dinheiro digital que tem um código por trás, fazendo essa criptografia desse ativo, tá certo? Se tornando aí anônimo, seguro e por aí vai, tá bom? Descentralizada, o que isso quer dizer? Descentralizado, que não é centralizado, ou seja, o dinheiro hoje eles são centralizados. O dólar é centralizado. Por quê? É comandado pelo Banco Central dos Estados Unidos. O euro é centralizado, comandado pelo Banco Central Europeu. O real brasileiro é centralizado porque é comandado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, essas entidades governamentais centralizadoras que detêm o poder
de quantas moedas são emitidas, quantas não são emitidas, o que eles vão fazer com esse dinheiro. É, Governo de política monetária, então tudo isso é centralizado, é centralizador. Tem alguém que manda, é um cabeça que manda uma pessoa, um grupo de pessoas que vão decidir sobre esse dinheiro, tá certo? E por ser centralizador, por ser centralizado, você tem o risco de ter o seu dinheiro confiscado, penhorado, judicialmente congelado, enfim, todas essas outras coisas que nós já vimos, cansamos de ver acontecer e reportar. E é isso. O que acontece exatamente com a centralização é essa. Você tem e ao mesmo tempo pode não ter aquele ativo, porque se o governo, a justiça resolver bloquear o seu dinheiro, os seus ativos que estão em uma instituição que é centralizada, você pode perder. E o Bitcoin já não é assim, ele é descentralizado, tá bom? Não tem uma pessoa, um governo que comanda, que manda, que desfaz, não tem nada disso. Então ele é um criptoativo digital, é uma moeda, um dinheiro digital, tá certo? Que é descentralizado, não tem um cabeça que manda. Foi criado e, e o seu, por mais que o seu código seja aberto, você consegue ver o código do Bitcoin, mas ele não é passível de autorização ou de alteração, ele não é passível de alteração, tá bom? Então, para que o Bitcoin possa sofrer uma alteração nos seus fundamentos básicos, como já houveram outras tentativas no passado, precisa de a maioria dos validadores ali, das pessoas que estão conectadas à rede do Bitcoin, autorizar essa alteração. Ou seja, é algo que numa pessoa só não define, precisa ter a maioria para definir, tá bom? Então, assim, é uma criptomoeda descentralizada, código um dinheiro eletrônico para transações financeiras de ponto a ponto, ou seja, de uma pessoa para outra pessoa diretamente, sem intermediário. A transação sai de mim para você, ou de você para uma outra pessoa direto, não tem ninguém ali no meio intermediando, validando nada. É você que decidiu enviar o seu dinheiro. E você, com esse controle nas mãos, isso te faz ter poder sobre o seu dinheiro, porque ninguém pode chegar e confiscar o seu dinheiro se você mantém esse dinheiro guardado, tá bom? De forma segura, de forma que o governo não tem condições de pôr a mão ou sequestrar a tua grana e fazer o que eles quiserem fazer com o teu dinheiro, com alegações, enfim. Todo mundo sabe o que é possível de acontecer, tá? Então, pessoal, o que acontece? É um código, sim, é um programa de computador descentralizado, ou seja, espalhado no mundo todo existem máquinas, computadores com poder altíssimos de computação gráfica, processando as transações do Bitcoin. Então, essas transações, elas são distribuídas na rede para todas essas pessoas que têm os computadores ligados a essa rede, para que esses computadores façam as transações, processem as transações. Fulano enviou para Beltrano, Beltrano para Ciclano, Ciclano para, enfim, e aí por aí vai. Né? O que hoje nos bancos, enfim, é centralizado, ou seja, o banco, Itaú, Bradesco, sei lá qual for, Nubank, tem um lugar centralizador onde eles processam ali as transações, não é? No Bitcoin já não é assim. Todas as pessoas que têm as suas máquinas poderosas, com poder gráfico poderoso de processamento de dados, conectam-se à rede do Bitcoin, recebem os dados para serem processados, processam esses dados e esses dados é fornecido de novo para a rede, validado, verificado, e assim a transação acontece. E a pessoa que tem o computador recebe Bitcoin para poder ter esse trabalho de gastar energia, ter a máquina para poder fazer essas operações. Então, isso é o que é chamado de mineração do Bitcoin, o que não é minerar
como você tem na base da sua cabeça do normal, né? Retirar algo que está debaixo do chão, minerar. Não, a mineração do Bitcoin consiste exatamente isso, em processar essas transações e obter a recompensa que é os ganhos por Bitcoin, tá certo? Então essa é a conexão entre a mineração, que é para levar essa alusão, né, do ouro que é minerado, o Bitcoin também é minerado. E essa mineração, ou nada mais é do que os computadores trabalhando para a resolução dessas transações de pessoas para pessoa, que é a recompensa do Bitcoin. É a mesma coisa do minerador que vai lá cavar o buraco e tem a sua recompensa, que é o ouro. A pessoa processa as transações e tem a sua recompensa, que é o Bitcoin, que é o ouro para os mineradores, tá certo, pessoal? Então esse é o significado do Bitcoin. Então vamos continuar aqui lendo e vocês vão continuar compreendendo. As transações financeiras sem intermediários, aquilo que eu já falei, são verificadas por todos os usuários, ou seja, os nós da rede. Quem são os usuários? Os nós da rede são os próprios mineradores, aquelas pessoas que detêm computadores ligados ali à rede do Bitcoin, né, a blockchain, que aí gera-se a blockchain, ou seja, são várias transações interligadas uma na outra, ou seja, você só pode transferir para uma outra pessoa aquilo que você tem. Você não pode gastar duas vezes aquilo que você tem, certo? E no Bitcoin também a mesma coisa. Você só pode gastar aquilo que você tem. E como todas as transações são públicas e são registradas, a quantidade de Bitcoin que já foi emitido também é contabilizado e é público e é registrado. A rede sabe quantos Bitcoins você tem. Entendeu? E quando você transfere para alguém, a rede também vai ficar sabendo com quantos bitcoins você ficou e quantos bitcoins com a pessoa que você transferiu vai ficar, tá certo? E tudo isso é verificado, ou seja, não tem como gastar mais do que você tem e fazer fraudes, inflacionar, imprimir bitcoin para você ter mais. Não, não tem, é tudo contabilizado. Só existirão 21 milhões de bitcoins e acabou. Então, quando toda a mineração acabar, serão somente 21 milhões. Então, tudo é registrado dessa forma, sendo gravadas em um tipo de banco de dados distribuído chamado como blockchain. Aquilo que eu falei, que é distribuído para todas as pessoas que têm as máquinas conectadas na rede, para que eles façam as validações dessas transações, verificando com o passado, entendeu? Fazendo o registro, validando, tá tudo certo, essa pessoa tinha esses bitcoins, transferiu para essa, e agora essa ficou com tanto, e esse ficou com tanto, e tá tudo certo. Tá bom? Então é isso. É um dinheiro que não tem controle por parte do governo, não tem ingerência nenhuma do governo sobre esse dinheiro. Você compra, gasta do jeito que você quer. Não tem ninguém que te impeça de transferir algum Bitcoin para alguém ou qualquer coisa, nada, ninguém consegue te impedir, pessoal. Ninguém, é impossível. Outra coisa, é 24 horas, não precisa esperar 3 dias úteis, 2 dias úteis, um dia útil, nada disso. Transferiu, depois que isso é processado na rede, já está finalizado. Uma vez que você aperta o botão enviar, você também não consegue retornar isso para você. Uma vez enviado, Zé Fini, acabou, é isso mesmo e tá tudo certo, tá bom? Então é isso que acontece, pessoal. Vamos continuando aqui. Uma estrutura, ou seja, sendo gravados em um tipo de banco de dados distribuído, chamado como blockchain. Blockchain é o banco de dados de todas as transações que é distribuída entre todos os mineradores, eles têm essas informações, por isso que eles conseguem verificar o que tinha antes, o que você tinha antes da transação e agora o quanto você tem depois da transação. Tá certo? Uma estrutura sem uma entidade administradora central, o que é perfeito, o que o torna inviável qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão. Eles não têm como fazer nada. E o valor da criptomoeda, ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro. No entanto, grandes movimentos especulativos de oferta e demanda influenciam na oscilação do seu valor no mercado de câmbio, sendo definido livremente durante 24 horas por dia.
né? Aquilo que eu falei, você consegue enviar, receber 24 horas durante o dia, e o preço também oscila para mais ou para menos 24 horas durante o dia. Por que, que essa tamanha oscilação? Aqui também já está falando, movimentação especulativa do próprio mercado. É um ativo que ainda é pequeno, o valor de capitalização de mercado, por mais que esteja aí 2 trilhões de dólares, ainda é pequena, em comparação com o ouro, em comparação com outros ativos que existem no mercado financeiro, ainda é pequena. Então ainda está sujeita a essa movimentação brusca, mas que cada vez está ficando mais padronizados os seus movimentos. Ao longo do tempo, isso vai se tornar mais estável também. Continuando, no âmbito financeiro e contabilístico internacional semelhante ao ouro, o Bitcoin pode ser enquadrado em alguns termos, como ativo especulativo, que é o que mais tem acontecido, dinheiro, ou seja, você consegue receber e pagar com esse ativo, é, unidade de conta, ou seja, bem de troca, você pode trocar seus bitcoins por outro tipo de bem, isso também é possível. Pode comprar um imóvel, um carro ou qualquer outra coisa que esteja à venda que aceite o Bitcoin, você pode fazer. Você pode obter também isso, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a explicação mais assim compacta e coesa que nós temos sobre o Bitcoin, tá bom? E foi criado em 2008 ali, lançado no início de 2009, logo após aquele crash que aconteceu lá na Bolsa Americana, da especulação imobiliária, e tudo caiu e, e acabou, na verdade, né? E eu sei o que foi isso em 2008. Eu morava nos Estados Unidos nessa época. Tinha uma empresa de reforma, de construção e tudo mais. Eu fui à falência, eu quebrei nessa época, tive que retornar ao Brasil. Eu voltei ao Brasil em 2009, né? Depois de 6 anos morando lá. Então, assim, eu sei o que foi terrível. Eu não conseguia trabalho, não conseguia manter meus funcionários, comecei a dispensar, pagar funcionários no final das contas, com até as próprias ferramentas. Então, assim, eu sei o que foi isso. Foi muito caótico o que aconteceu, enfim. Então, ele foi lançado justamente por quê? Porque aconteceu um crash, acabou com a vida de muitas pessoas, e tudo isso foi feito pelo quê? Pela ganância do governo, impressão de dinheiro, má administração, inflação, juros subindo, especulação, e a coisa toda desabou, foi de cima para baixo, em cascata, e todo mundo se ferrou. Poucos ganharam dinheiro, né, nessa queda. E foi isso que foi lançado, que é um dinheiro puro, simples, livre de qualquer tipo de mão governamental em tentar fazer com que esse dinheiro não valha mais nada, que é o fim que todo dinheiro governamental tem, é chegar um momento que ele não vai valer mais nada. O dólar, que é o dinheiro mais valioso, né, usado no mundo todo, já tem perdido o seu valor há muito, perdeu 90% do seu valor em 100 anos. E o real, gente, olha para o real, olha com o que você comprava há 10, há 20 anos atrás com R$ 100 no supermercado, e vai hoje no supermercado e tenta comprar as mesmas coisas que você comprava há 20 anos atrás. Você não vai conseguir nem próximo de comprar o que você compra. Isso é a inflação, isso é o dinheiro seu valendo cada vez menos. Por quê? Porque o governo imprime mais dinheiro para pagar as suas contas e cobrir os seus rombos, né? E isso cada vez o que vai acontecendo é quando a oferta é maior do que a procura de um determinado bem, o seu valor tende a cair, porque tem mais oferta do que a procura por aquele bem. Né? Então, esse é o problema, pessoal. Inflação e impressão de dinheiros, ou seja, você tornar o ativo menos valioso, isso é péssimo para nós, que somos a ponta mais fraca desse elo, dessa conjuntura toda. E o que o Bitcoin vem fazer é que você não perda o seu poder de compra, pelo contrário, não é? Você sempre vai ter mais poder de compra em relação ao real, ouro,
euro ou dólar, você vai ter mais poder de compra. Por que, que você vai ter mais poder de compra? Porque só existirão 21 milhões de bitcoins e não existirão mais, ou seja, não tem como criar mais oferta. A oferta já é limitada. E se cada milionário do mundo quiser comprar um bitcoin, ele não é possível ele conseguir, porque só existirão 21 milhões de bitcoin, tá certo? Então, esse é a grande jogada. Agora, se essa criptomoeda é algo para você, pessoal, nós vamos estar lançando outros vídeos explicando como você pode comprar, como você pode vender, como você pode guardar e ter esse ativo como investimento ou apenas por um curto período de prazo. Enfim, vamos estar lançando outros vídeos, mas eu gostaria de sintetizar esse vídeo sobre o Bitcoin, finalizando por agora, dizendo para você, só para que você analise algo que eu vou te mostrar agora. Estire a sua conclusão. Se há algum outro ativo, pelo menos nos últimos 10 anos aí, que tenha o potencial de valorização que o Bitcoin tem. Eu duvido que você encontre. E eu vou te provar. Por quê que isso é tão importante? Isso é importante, pessoal, porque para mostrar para você que se você tem a cabeça de investidor ao longo prazo, não há ativo melhor no mundo para você poder adquirir. Um ativo que não tem um dono, não tem um CEO, um diretor, nada disso. Ele é puro, simples, transparente e tecnológico, tá certo? É isso. Entenda isso. Algo que não valia absolutamente nada, $0 em 2009. Vocês conseguem ver isso? 10 centavos de dólares em 2010. Deixa isso começar a processar no seu, no, na sua consciência. O que, que significa 15 anos atrás, você com $1 compraria 10 bitcoins. 15 anos atrás. Hoje, em 2025, ele está $100.000. 10 centavos em 2010. $100.000, 15 anos depois. Aí você acha, então já subiu muito, eu não vou comprar mais, não vale a pena mais. As mesmas, esse pensamento também batia na cabeça das pessoas lá em 2012. Ah, o Bitcoin já tá 5,30, já tá muito caro, era 10 centavos, 2 anos atrás. Não vou comprar mais não. O que aconteceu? Aí ele foi de 5,30 para 13,30, para 815, para 314, para 434, foi para 995, depois foi para 13.400. Teve a queda lá do Covid, né, e tudo mais, foi para 3.800, depois foi para 7.200, em 2021 29.300. Isso os valores de início do ano. Mas o final do ano de 2021 em 65 mil. Eu não preciso dizer mais nada. É arriscado? Não. Acho muito. O risco é tão arriscado quanto você investir no. Ou seja, talvez seja ainda mais arriscado você investir em bolsa de valor do que investir em Bitcoin, ao meu ponto de vista. Por quê? Porque uma empresa pode ir à falência por má administração, má gestão. Quantas empresas que aparentemente eram saudáveis e se tornaram pó? É a mesma coisa? Então eu não diria que o Bitcoin seja mais perigoso do que você comprar uma ação na bolsa. Não é.
Mas uma certeza grande que tem em diferença de uma ação e do Bitcoin é que o Bitcoin não tem nenhum tipo de gestão por trás, é limitado, funciona sim como moeda, funciona sim como reserva de valor, porque ele não tem perdido valor desde quando foi lançado, ele só ganhou valor. Ele não perdeu valor, ele só ganhou. Porque ele não valia nada em 2009, não é verdade? Então fica aí com esse pensamento. Acompanhe o canal, se inscreva. Terão mais outros vídeos explicativos a respeito sobre o que é o Bitcoin. E com certeza será uma das escolhas mais inteligentes da sua vida. Eu não estou aqui falando para você pegar o dinheiro da sua vida toda, a sua reserva toda e colocar no Bitcoin. Não, não é isso. Assim mesmo como um relacionamento, você começa conhecendo. Então vai conhecendo, vai testando, né? Depois passa a ser uma amizade, é algo que você já alimenta 2, 3 vezes por semana. Depois passa para um namoro, depois para um casamento. Pensa dessa forma. Então, começa interagindo. Vai lá, vou fazer o teste, entendeu? Vou fazer o teste. Vou comprar o Bitcoin uma vez por mês, um dinheiro de pizza, R$ 100, né? No final de semana aí que você gasta aí de bobeira, você vai lá e uma vez por mês, R$ 100, compra e guarda, tá certo? Depois de um ano, você me fala se esse dinheiro perdeu valor ou se esse dinheiro ganhou valor, tá bom? Conseguiram compreender? Entenderam a mensagem? Simples, um videozinho de meia hora aí para vocês, explicando o que é o Bitcoin, os seus princípios básicos e o porquê que eu, na minha opinião, é um dos melhores ativos para se fazer investimento hoje em dia. Não existe outro. Ah, nós temos outras criptos? Sim, temos várias criptos, né? Nós vamos falar sobre algumas depois, mas Bitcoin foi o primeiro, é o, é o, é o a partir dele que todas as outras foram criadas, com fundamentos a partir dele que as outras foram criadas. Então, assim, ele para mim é o que manda, é o carro-chefe e, e, e cada vez mais que a sua usabilidade vai se tornando cada vez mais comum, as pessoas sabendo o que é, como faz, como deixa de fazer, isso cada vez mais vai sendo exponenciado. E o futuro é sim que nós teremos Bitcoin ao norte aí de 5 milhões de dólares por moeda fácil nos próximos 20 anos. Tá bom? Nossa, que projeção! É verdade, é verdade. Mas é coisa de maluco mesmo. Né? Então, primeiro você acreditar nisso aqui, para muitas pessoas você já é um maluco, não é? Bom, eu queria ter sido um maluco desse lá em 2009, 2010, mas infelizmente eu não fui, né? Mas se eu tivesse tido conhecimento nessa época, eu teria sido um maluco da pá virada, sem sombra de dúvida, e eu tinha entrado sim, com tudo que eu pudesse, porque isso aqui é algo revolucionário que dificilmente acontece 2 vezes na nossa história, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus, buscam conhecimento, leitura, informações, e vocês só têm a ganhar com isso, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.